Nesse vídeo vamos ver tudo sobre o mercado da prata, a história da prata, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Vai ter gráfico, vai ter comparação com o ouro, vai ter a história, como eu disse, e métricas desse mercado. Você vai entender até por que a prata é inimiga dos juros. E o intuito aqui é óbvio, é entregar informações, não é recomendar que você compre ou venda a prata. Então eu quero entregar uma chuva de informações sobre a prata para você tomar as suas próprias decisões de investimento ou de trade. Vamos começar do zero. Prata é um metal precioso. Legal, isso todo mundo sabe, mas talvez você não saiba que esse elemento é conhecido por ser o elemento mais refletivo, condutivo e maleável da natureza. E como tal, é valorizado pela humanidade há mais de 5.000 anos. Além de ser usada tradicionalmente como moeda ou em joias, atualmente ela tem diversas aplicações práticas na indústria. E estamos falando aqui da indústria eletrônica, médica, energia. Mais à frente vou dar muito dado desse mercado. Por isso, são minerados todo ano 25.000 toneladas de prata. É um mercado de 20 bilhões de dólares. Mas onde começou toda essa relação da humanidade com a prata? Os primeiros objetos de prata no registro histórico são de 5.000 anos atrás, na Anatólia, atual Turquia. E já são objetos complexos, como joias, moedas e prataria doméstica, indicando que a prata já era trabalhada bem antes disso e com o mesmo propósito que ela viria a ter ao longo de toda a sua história. Que é como joia ou como um símbolo de riqueza, como uma moeda, uma reserva de valor. Depois dali, novas minas começaram a aparecer, como em Atenas, que floresceu na antiguidade depois que descobriu um depósito de prata. Assim financiaram seu império naval e cunharam a moeda antiga da Grécia Antiga, o dracma, que era utilizado inclusive por filósofos como Sócrates e Platão. Já por volta do ano 100, o centro de mineração do Império Romano era a Espanha, cuja prata criou o denário, a moeda de prata romana que deu origem ao termo dinheiro, e pagava pelo comércio de especiarias com o Extremo Oriente por meio da Rota da Seda. E no século XVIII, os anglo-saxões cunharam moedas de prata chamada sterling, que deram origem à atual libra esterlina. Mas nenhum evento na história da prata se compara ao que aconteceu quando os espanhóis descobriram Potosí, na atual Bolívia. Quando chegaram nas Américas, no fim do século XV, existia uma lenda entre os europeus de que havia uma cidade de ouro escondida na floresta, o famoso Eldorado. Os espanhóis acabaram que não encontraram nenhuma cidade de ouro, mas sim uma montanha de prata, o Cerro Rico. O ano era 1545 e o pastor de lhamas, Diego Hualpa, se perdeu a 4.000 metros de altitude, onde nem as árvores crescem mais, e ele decidiu fazer uma fogueira para passar a noite. Reza a lenda que quando ele acordou, pensou que as estrelas haviam caído no chão, ao se ver rodeado de prata. A notícia correu os povoados e da noite para o dia milhares de pessoas começaram a chegar de todo o canto. Em alguns anos a cidade chegou a 150.000 habitantes, muitos deles enlouquecendo devido à intoxicação por mercúrio, que passou a ser usado para separar a prata da rocha. Então, o Cerro Rico se tornou a fonte de simplesmente 70% da prata do mundo. Todo o poder que a coroa espanhola teve nos séculos seguintes, com guerras pela Europa e a expansão pelo mundo, foi financiado pelo Real de Ocho, que é a moeda da prata que a coroa espanhola cunhava ali mesmo, em torno das minas de Potosí, de onde inclusive veio o símbolo do cifrão. O fluxo de prata para a Espanha foi tão grande que após alguns anos o preço de tudo subiu na economia, ou seja, uma inflação generalizada devido à grande quantidade de prata em circulação, o que foi inclusive uma bala de prata para a derrocada do mercantilismo, sistema econômico que vigorava entre as potências europeias antes do capitalismo. A ideia do mercantilismo é que a riqueza de uma nação vinha do acúmulo de metais preciosos, como o ouro e a prata. E após essa revolução do preço na Espanha, começamos a entrar no paradigma capitalista, em que a riqueza de uma nação não advém do acúmulo de metais, mas sim da produtividade e da inovação. A moeda de prata fez da Espanha uma potência e foi a moeda internacional por quase 3 séculos, aceita da América até a China. 200 anos depois, toda a prata havia sido minerada e Potosí voltou a 8.000 habitantes. A Espanha, que havia tido sua prata esgotada pelos romanos, agora tinha esgotado a prata das Américas, e pelo mesmo motivo, para comprar seda, chá e porcelana.
A própria Argentina tem esse nome devido ao termo latino para prata, que é argento, que também dá nome à prata na tabela periódica, que é o símbolo Ag. Inclusive, um cara que eu sou fã, Adam Smith, na obra A Riqueza das Nações, menciona a grande quantidade de prata que a Europa enviava para a China todo ano para as importações. E para reduzir essa quantidade de prata enviada para a China, a Inglaterra começou a pagar pelos produtos chineses em ópio, que eles produziam na Índia, o que viciou milhões de chineses e gerou as duas guerras do ópio, em que a China se viu ocupada por várias potências europeias nos anos 1860 e que tem ramificações na psique chinesa até hoje, inclusive. Todo esse poder da prata em mover os humanos deriva do fato de ela ser universalmente aceita como valiosa. Romanos, chineses, espanhóis, povos de todo lugar do mundo e de todas as épocas do mundo, inclusive, atribuem valor a esse metal. Por que isso acontece? São 4 fatores principais que fizeram a prata ser adotada como moeda pela humanidade. Durabilidade. A prata é um metal durável que podia ser guardado numa família por várias gerações. Só depois da Revolução Industrial é que os objetos de prata passaram a ficar corroídos devido ao enxofre no ar. Então, hoje em dia, se você tem uma prataria na família, você vai ver que ela pode ter escurecido um pouco, mas isso não acontecia antigamente. Também tem o fator maleabilidade, você pode fazer folhas de prata mais finas do que um fio de cabelo sem ela quebrar. Olha só que interessante. Também tem o fator acessibilidade, existe muito mais prata do que ouro no planeta, o que favorece a prata para um uso em transações comerciais. Outro fator, aceitação. Ao longo do tempo, o uso da prata como moeda se difundiu pelo planeta e criou uma relação de confiança entre os povos, que sabiam que em qualquer lugar aquele metal seria aceito na troca de mercadorias. Então, a prata facilitou o comércio global. Apesar de existir quase 20 vezes mais prata do que ouro no planeta Terra, só é minerado 8 vezes mais prata que ouro, e 70% da prata é usada para fins produtivos, em eletrônicos, painéis solares, e menos de 30% da prata minerada é para investimento. Diferente do mercado do ouro, onde a maior parte do ouro é usada para investimento. Menos de 10% do ouro é usado para algum fim industrial que não o investimento. Vou mostrar aqui o gráfico do ouro e da prata lado a lado na plataforma XStation 5, mas não é recomendação, tá? De compra, de venda de ouro, de corretora. Só quero mostrar aqui o gráfico, vocês vão ver que na maior parte do tempo oscila ali junto, tá? Só que ainda assim, a oscilação diária da prata nas últimas 5 décadas foi de quase 1%, o dobro da oscilação do ouro. Isso porque o mercado de prata é muito menor do que o mercado do ouro, cerca de 10 vezes menor. O mercado de prata física é de 20 bilhões e o do ouro é de 200 bilhões de dólares por ano. Então, um fluxo de dinheiro no mercado de prata, entrando ou saindo, tem um impacto maior do que o mesmo aporte no mercado do ouro, que traz mais volatilidade, o que é bom para o trader. Esse mercado tem boa liquidez e volatilidade e não se restringe a esses 20 bilhões minerados de prata. O mercado de derivativos é alavancado em centenas de vezes, chegando a trilhões de dólares em valor. Em lugares como o Antigo Egito e o Japão medieval, que tem menos minas de prata, a razão ouro-prata chegou a 3:1. Mas a tendência histórica eram os governos instituírem uma relação fixa, que até os anos 70 era de 15:1, chegando inclusive a 100:1 em momentos como a Segunda Guerra Mundial e a pandemia. 70% da prata é extraída como um subproduto da mineração de outros metais, como o ouro, ou chumbo, zinco, cobre, para então passar pelo refino e se obter a prata em sua forma pura, pronta para ser utilizada por diversas indústrias. Atualmente são mineradas 25 mil toneladas de prata por ano e é estimado que ao longo da história humana um total de 1,5 milhão de toneladas de prata já tenham sido minerados, o que caberia em um cubo de prata sólido de 52 metros em cada lado. E a estimativa é que ainda tenham 500 mil toneladas de prata a serem mineradas. Desde o final do século XIX, avanços como a perfuração a vapor e drenagem de minas trouxeram um aumento massivo na produção global de prata. É estimado que só entre 1950 e 2020 foram extraídos 60% do total de prata minerado na história, sendo que nos 50 anos entre o ano 1900 e 1950 já tinham sido minerado mais prata do que na história humana anterior inteira. Existe o risco real da gente esgotar as reservas de prata no planeta daqui a algumas décadas, mas provavelmente até lá a gente já vai ter novas tecnologias para evitar isso. Os avanços científicos do século XX também mostraram que a prata era um dos elementos mais versáteis da tabela periódica. Além das tradicionais joias e moedas, o poder reflexivo dos sais de prata foi fundamental para o surgimento do espelho, da fotografia e do cinema.
25% da demanda industrial por prata ainda vem da fotografia, outros 35% da joalheria e prataria e outros 40% por outras indústrias, com somente 3% ainda sendo usado em moedas. Componentes eletrônicos como condutores e painéis solares aproveitam o fato de a prata ser o melhor metal para conduzir eletricidade. Se você tem um celular ou um computador, você carrega por aí a nanoprata, que são micropartículas de prata pulverizadas nas superfícies plásticas do celular para conduzir eletricidade e proteger também contra bactérias. Por isso, os maiores compradores de prata do mundo são Samsung, Apple, General Electric e Panasonic. Uma curiosidade que me surpreendeu aqui nas pesquisas é que a prata tem propriedades antimicrobianas. Então, na antiguidade, pedaços de prata eram deixados em recipientes com água e vinho para preservar. Inclusive, na conquista do Oeste, os americanos cruzavam o país com prata no leite para não estragar o leite. Desde os anos 1960, a prata virou parte das superfícies cirúrgicas e instrumentos hospitalares, porque os íons de prata agem desativando as chamadas membranas de micro-organismos. Então a prata é usada em curativos, colírios, cremes e na proteção de queimaduras. E você sabia que cada carro elétrico leva até 3 kg de prata nos seus componentes? Então a demanda por prata, pessoal, vai vir dos seguintes setores: setor de saúde, setor de eletrônicos, setor de energia, setor de joalheria e automóveis. Existe 20 vezes mais prata do que ouro no nosso planeta, devido à forma como esses metais preciosos se formaram. A prata, para quem não sabe, não é criada debaixo do solo como o petróleo. Inclusive, não deixa de assistir o meu vídeo sobre petróleo, tá muito maneiro, vou deixar o link na descrição. A prata, pessoal, que a gente vê hoje, ela foi criada há bilhões de anos atrás, quando estrelas com 8 vezes a massa do Sol chegaram ao fim do seu ciclo de vida e explodiram em supernovas. A maioria das estrelas, como o Sol, tem uma massa menor do que a necessária para criar os metais pesados. Ou seja, toda a prata do nosso planeta foi criada em uma supernova há bilhões de anos atrás e chegou no nosso sistema solar, junto com outros elementos, e se misturou na crosta terrestre. O motivo de haver 20 vezes menos ouro na Terra do que prata é que o ouro, cujo número atômico é 79, é criado em um evento ainda mais raro que a supernova, que é o quê? Após uma estrela colapsar na supernova, ela se torna a chamada estrela de nêutron. E quando ocorre uma colisão entre duas estrelas de nêutron, são geradas condições ainda mais extremas de temperatura e pressão, e os elétrons dos átomos se fundem em elementos ainda mais pesados, como o ouro e o urânio. Então, parte do que faz algo mais ou menos valioso para o ser humano é o quão escasso é aquele elemento. A prata depende de uma supernova para surgir, e boa parte da prata na superfície do nosso planeta já foi extraída. Isso atrai o investidor para ter uma parcela do seu patrimônio em prata, já que é uma boa reserva de valor, já que é escassa. Então, estima-se que existam 2 milhões de toneladas de prata na Terra, sendo que 3/4 já foram minerados. E 90% de toda a prata já foi extraída, consumida e até descartada pela indústria. A unidade de medida dos metais preciosos é a chamada onça Troy, com Y, que equivale a 31,10 gramas. Então, por exemplo, a onça Troy do ouro, ou 31 gramas de ouro, custa ali $1.800 hoje. A da platina, $900. A prata, $30 a onça. Cada material vai ter o seu preço negociado e seus próprios derivativos. Já vou mostrar aqui a prata. Existem diversas formas de investir em metais, desde a compra de barras físicas, tá, de prata, que tem um custo maior na compra, no armazenamento. Inclusive, para algumas pessoas, prata não é nenhum investimento, é uma reserva de valor, uma proteção. Digamos que o governo começa a imprimir muito dinheiro e a inflação dispara. Quem tem prata consegue se proteger de uma situação dessa. Mas se eu compro uma barra de prata e deixo na minha casa, aqui nessa estante, eu deixo uma barra de prata, ela vai ficar dando sopa. Eu posso perder no meio da minha bagunça. Um dia a minha casa pode ser invadida e alguém rouba minha prata. Então, pessoal, quando a gente fala em investir em prata, na maior parte do tempo, a gente está falando em abrir o seu computador, tá? Logar numa plataforma de negociação. Aqui eu tô com a X-Station 5. Esse canal aqui tem muitos inscritos de Portugal, inclusive. Um abraço aí pro pessoal de Portugal que gosta de usar essa plataforma, mas tem que ver qual plataforma se adequa à regulação do seu país. Se eu quiser fazer operações de curto prazo na prata, né, o day trade, eu negociaria, por exemplo, um derivativo tipo o silver. Então venho aqui em commodities, metais preciosos, platino silver.
Abrir gráfico. Daqui a pouco eu dou uma olhada aqui no gráfico. Deixa eu só continuar, pessoal, com informações, tá, da história da prata, para ser um vídeo bem completo, realmente para ser o vídeo definitivo de prata do YouTube. Mas se eu quisesse investir para o longo prazo em prata, eu poderia buscar, por exemplo, um ETF. Ou seja, a gente não vai negociar a prata física, tá? O trader ou mesmo investidor, 99% do tempo, ele não vai ter nenhuma relação direta com a prata física. Ele vai negociar a prata através de instrumentos financeiros. Isso permite que ele use a alavancagem, ou seja, vai operar com mais dinheiro do que ele depositou na corretora, e isso permite também que ele opere vendido e lucre com a queda do preço da prata. É engraçado que você pode fazer milhares de dólares de lucro ali negociando prata sem nunca ter tocado ali na prata física, né? Quase que eu esqueço de mencionar que até 1965 cada moeda de dólar ainda continha um pouco de prata. A emissão do dólar era atrelada a uma quantidade de prata e ouro que o governo tinha nos cofres, a uma razão ouro-prata de 15:1. Por conta desses metais serem escassos, isso dava mais confiança de que o governo não ia sair imprimindo quanto dinheiro quisesse. Só ao longo do século XX, a base monetária, que é a quantidade de dinheiro em circulação, foi sendo desvinculada da prata e do ouro, principalmente depois do fim do padrão ouro-dólar em 1971, com o Nixon, quando o dinheiro passou a ser fiduciário, que depende o quê? Da fé, da confiança das pessoas e não mais pelo lastro em metais preciosos. Mas por que a prata é inimiga dos juros, como eu disse no início do vídeo? Em geral, quanto mais um país sobe a taxa de juros para conter a inflação, mais incentivos os investidores vão ter de tirar o dinheiro de metais como prata e investir em ativos que rendam juros. Como a prata não paga juros, quanto mais alto for os juros, menos atrativo para o investidor alocar dinheiro dele em metais como prata e ouro. Ah, mas o mercado de ações também fica menos atrativo? Sim, mas tem ação que vai estar pagando ali dividendos. A prata não vai pagar dividendos. Então a prata você ganha com a oscilação de preço ou você se protege de uma inflação exagerada. É para isso que o investidor, o trader, vai usar a prata. Além disso, a prata é mais sensível às taxas de juros, já que um aumento dos juros aumenta o endividamento das empresas que utilizam a prata, reduzindo assim a demanda pelo metal. Olha que interessante. Já o ouro, em tempos de incerteza econômica, é buscado como reserva de valor. E em caso de inflação ou quebra de confiança na economia, vai ter uma demanda maior por ouro, como o porto seguro. E o preço dele, obviamente, em situações como essa, vai subir, tá? Porque a demanda por ele subiu. Enquanto uma economia que estiver desacelerando, vai reduzir a demanda por prata e aumentar a de ouro, causando as alterações ali na razão ouro-prata. Um metal como a prata funciona na sua carteira de forma defensiva, como algo que mantém o seu valor no tempo, independente da inflação do papel moeda. E não é algo que vai rentabilizar em 300% a sua carteira. É só uma proteção. Você não vai ficar rico com a valorização da prata, mas você também não vai ficar extremamente pobre se o seu governo perder a linha, igual na Argentina, e começar a destruir o valor do seu próprio dinheiro. Atualmente, o maior produtor de prata do mundo é o México, com 6.600 toneladas por ano, 20% da produção mundial. Em seguida, Peru e a China com 4.000 e a Rússia e a Polônia com menos de 2.000 toneladas por ano cada. Até hoje a gente tem no México e no Peru as maiores fontes de prata do planeta. Algumas das maiores mineradoras de prata do mundo são mexicanas, como a Penolis e a Fresnillo, não sei se pronunciei certo, e o Canadá também é sede das maiores mineradoras do globo. Esse mercado não tem sazonalidade como as commodities agrícolas. Inclusive, fica aqui o convite para você ver a playlist completa de commodities. Tem muita commodity agrícola, mas você também vai ver vídeos como esse aqui sobre prata. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no gráfico da prata, mas não é recomendação de compra ou venda de prata e não é recomendação de corretora. Então, pessoal, eu vou começar aqui adicionando o ouro, tá? Que eu falei para vocês ali no início do vídeo que ia olhar lado a lado, gráfico do ouro e da prata, tá? Os dois no semanal, ó. Ambos estão caindo, certo? Só que o movimento descola em vários momentos, tá? Como nessa alta aqui, ó. Percebe essa alta? A gente no ouro chegou a fazer um pullback. E aqui na prata, a gente não teve nesse exato momento aqui, no mesmo momento, mesmo dia ali, gráfico semanal, né? Então, na mesma semana, a gente não teve essas 2 semanas corretivas que o ouro teve, a gente não teve na prata. Então, vai quebrar a correlação? Vai, mas se você tira o zoom, ó, quanto mais você tira o zoom, mais você percebe que eles vão andar de forma muito similar. Então, deixa eu tirar aqui o ouro, dar uma olhada aqui na prata, mas não é análise, não é recomendação, beleza? Só olhar aqui o gráfico mensal, a gente tem uma noção de análise técnica da prata. O que que acontece, pessoal? Aqui a gente tinha um topo, certo? E agora tem um topo mais baixo que o topo anterior. O fundo,
que a mínima desse candle aqui, ó, tá sendo perdido. Estamos no gráfico mensal agora, beleza? Então, fundo sendo perdido, 2 topos mais baixos, a gente já sabe o que? Esse fundo aqui, ó, esse fundo aqui pode ser testado, já que esse fundo tá sendo perdido. Então, é importante você sempre aplicar análise técnica na prata, porque não tem como você ficar atento a todos esses dados, tudo que a gente falou nesse vídeo. É muito bom para o cara que vai fazer um investimento de longo prazo na prata, mas para você que pensa em fazer um trade, cara, se atenha à análise técnica. Aproveita que esse mercado não tem a sazonalidade de uma commodity agrícola e se atenha simplesmente ao preço. Entrando no gráfico semanal, a gente percebe uma pernada aqui, ó, várias semanas consecutivas de queda aqui da prata. Então, o que a gente precisa aqui? Se vier direto assim, pessoal, direto aqui, testar esse fundo, muito difícil romper. Para romper, o que a gente gosta que aconteça? A gente gosta que tenha um pullback e aí o mercado consegue ter gás para romper um suporte importante como esse. Vindo direto assim, ó, desde aqui de cima, o negócio derreteu e vai vir direto aqui testar esse suporte, muito difícil romper. Então, gostaria de ver, tá? Para trabalhar vendido na prata, eu gostaria, só posso falar aqui do que eu faço, tá? Você decide o que você vai fazer. O que eu poderia fazer aqui é esperar um pullback, porque mesmo se vier aqui romper esse fundo, não tem stop técnico aqui barato. Então, o topo anterior do gráfico semanal da prata, ele tá aqui em cima ainda, tá? Região aqui, ó, do 25. Então, tá muito alto aqui, pessoal. Tá muito alto, muito caro. Não valeria muito a pena. Se encaixa um candle corretivo aqui, ó, um candle verde, tá? Para quem não tá entendendo? Tá vendo esse candle aqui de pullback? A gente precisa botar um candle corretivo aqui. Tá muito esticado já esse mercado pra gente achar que vai perder esse suporte aqui. Agora, se perder esse suporte, a gente já sabe, o próximo suporte fica aqui na região, ó, do 19. Inclusive, tá muito próximo de número redondo, tá? O 20. Então, percebe? A mínima aqui, se eu puser, vai dar 19,860, certo? Mas se eu subir aqui, ó, pessoal, tá muito próximo do número redondo. Então, perdeu esse fundo. Se eu tô vendido em prata, eu iria fechar, ó, no 20 e pouco, eu já ia querer fechar a operação por conta do fator psicológico do número redondo. Então, para o pessoal de Portugal aí que me acompanha e gosta de usar a plataforma XStation 5, se eu fosse comprar aqui, ó, nova ordem, tá? Se eu fosse comprar, se eu tivesse em Portugal agora, fosse comprar prata, negociar prata, fazer trade em prata, óbvio que eu iria usar aqui essa plataforma através do Silver, tá? Eu conseguiria negociar na XStation 5. Então, volume mínimo aqui, 0,01 o lote. Você só vai precisar ter 16 dólares depositado. A margem que você precisa para você conseguir abrir uma operação aqui, né, de um lote mínimo ali da prata, você só precisaria de 16 dólares. Pessoal, qualquer pessoa hoje consegue depositar 16 dólares numa plataforma e abrir ali um trade, tá, comprado ou vendido em prata. Olha como tá acessível. Antigamente era um negócio muito mais caro para você conseguir negociar contratos de prata na bolsa de valores. Então nunca foi tão acessível, tão fácil, ó, tá na frente aqui de vocês. Olha isso, pessoal, nunca foi tão fácil você negociar prata. Mas se você quiser fazer day trade, você vai entrar em tempos gráficos menores, ó, como 15 minutos, e vai se perguntar, será que tem boa liquidez? Pessoal, só de bater o olho assim, a gente vê, tem boa liquidez para ser negociado, tá? Olha só, o formato dos candles, não tem gap entre os candles, então tem boa liquidez para você fazer suas operações de day trade em Silver, beleza? Esse é o vídeo definitivo de prata. Se faltou alguma coisa, comenta aqui embaixo. Se possível, deixa um like. Tamo junto, sucesso, aquele abraço.